Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, nós vamos então retornar às nossas videoaulas. Desta feita nós vamos estar estudando a lição de número 7 e número 8. Então nós vamos já iniciar, quero crer mais uma vez, como sempre falo, que eu possa estar contribuindo para os irmãos nestas reflexões às quais nós estamos fazendo em função dessas nossas videoaulas. Espero que isso acrescente aos irmãos informações referente a essa epístola de Paulo aos Romanos. Certamente estaremos contribuindo. Entendemos sim que o assunto ele é um assunto riquíssimo, porque esta carta ela é reconhecida pelos mais famosos autores, por tantos quantos passaram como baluartes da fé cristã, colocando aí, nós temos desde Paulo, depois passando também pelos nossos patriarcas, e Lutero, e também muitos outros que foram baluartes da interpretação bíblica desta epístola, uma carta significativa do ponto de vista soteriológico. Quando eu falo soteriologia, eu falo sobre a salvação, o tratado da salvação. Então nós já vamos iniciar então, que os irmãos possam então participar conosco desta videoaula e acrescentar, como já disse. Pois bem, então a lição de número 7, Deus provê um Salvador. Nós vamos então já, no nosso slide aqui, uma breve exposição introdutória. Uma breve exposição, nós já falamos sobre isso no início da carta, mas sempre é bom nós estarmos relembrando alguns assuntos que são fundamentais, decisivos até, eu diria, para o nossa vida cristã. Então nós temos aí Paulo, sabemos que Paulo pregou naquela região toda, da Macedônia, Acaia, pregou, passou por Derbe, Listra, enfim, ele pregou naquela região. E aí Paulo, depois de cumprir o seu ministério naquela região, ele decide ir para a região norte, passar lá para a Espanha, como já falamos aqui. É bom a gente relembrar isso, é importante, é um relato histórico. E Paulo ele vai então cumprir o seu ministério, a sua evangelização estendida, então ele pensa em ir até a Espanha. Antes, porém, Paulo tem um compromisso com Deus, que é passar por Jerusalém e levar donativa aos irmãos ali. Já falamos isso só para relembrar aos irmãos. E Paulo, quando ele escreve essa carta, nós sabemos os motivos pelos quais, também já comentamos sobre isso. Sabemos que Paulo, ele não fundou aquela igreja em Roma. Paulo, ele tinha amigos ali, conhecidos ali. E esta cidade de Roma, por ser uma cidade onde os cristãos tinham uma situação financeira até razoável, uma igreja que poderia também ajudar muitos cristãos, Paulo passa por ali. Ele quer compartilhar aquilo que ele recebeu de Jesus Cristo, as revelações, ele quer compartilhar. E Paulo sabe também que isso é muito necessário. Por quê? Porque ali estão também os judaizantes, aqueles que perturbaram a vida ministerial de Paulo do começo ao fim. Foi difícil para ele. Por quê? Porque esses judaizantes, não obstante eles pregarem que Jesus era o Salvador, atrelavam sobre este plano salvífico de Deus em Cristo aquilo que eles entendiam que era necessário, a circuncisão, festividades, enfim, o templo e tantas coisas das quais eles entendiam que era necessário. Desta feita, eles atormentavam, de certo modo, a vida de Paulo, porque eles chegavam naquelas comunidades cristãs e vou usar essa terminologia aqui, queriam fazer a cabeça dos crentes, dizendo que Paulo, ele não era um apóstolo, até porque Paulo não tinha nem andado com Jesus. Paulo, na interpretação deles, era um apóstolo, desculpa a expressão, acho que já falei aqui, em outras, um apóstolo meio que genérico, assim, um apóstolo que não podia nem ser considerado apóstolo. Então, Paulo sofreu muito com isso em todo o seu ministério. Não foi muito fácil para ele passar por essas situações. Mas Paulo tinha consciência da salvação em Cristo, da liberdade em Cristo, das quais nós estamos estudando neste Evangelho. Pois bem, então uma breve exposição aqui nessa terceira viagem
missionária que Paulo faz é quando ele escreve aos romanos. Isso é importante, necessário que guardemos isso. As acusações nós já temos aí pelos judeus de não ser apóstolos, não ter andado com Jesus, negar o templo, a circuncisão, a lei, enfim. Desta forma, os seus acordos diziam que Paulo pregava um evangelho pela metade. Como foi difícil para Paulo? Como foi difícil para Paulo inculcar na mente daquelas judaizantes, e também fazer com que aqueles cristãos que estavam sendo perturbados por esse tipo de missionários que eram cristãos, mas entendiam que não era suficiente só a liberdade em Cristo, mas também todos os rituais, tudo aquilo que nós já falamos, foi muito difícil. Paulo precisava então passar por ali. E aí ele escreve então uma carta que é essa que nós estamos estudando aqui. Vamos para a frente aqui, uma breve introdução apenas, bem rapidinha para nós nos situarmos então. Então, uma recapitulação e panorama geral. Paulo demonstra a diferença entre Adão e Cristo. Aí ele vai dizer que em Adão o pecado traz condenação de todas as pessoas. Nós temos na Bíblia também um texto que diz que Adão ele era alma vivente e Jesus espírito vivificante. A diferença aí é mostrar que Adão, ele foi criado por Deus, mas a queda, então, trouxe um prejuízo muito grande para toda a humanidade, obviamente, porque o pecado entrou no mundo. E Adão, ele vem simbolizando o homem natural, depois da queda, e que caiu no pecado. Quando a Bíblia faz aí, então, a comparação entre Adão e Jesus, espírito vivificante, fica claro para nós que Jesus, ele, não obstante ser homem 100%, mas também era Deus 100%. E Jesus não teve nenhum problema com o pecado. A Bíblia fala, incontaminado, separado dos pecados. E sublime, mais sublime que os céus. Então Jesus, separado dos pecados, ele não teve problema com o pecado. Por isso ele pôde então expiar. Ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que faz a diferença entre Adão e Cristo, dentre muitas outras situações que nós podemos estudar na palavra de Deus. Então nós temos aí, Paulo mostra essa diferença aí entre Adão e Cristo e vai dizer que em Adão o pecado traz condenação de todas as pessoas. Aí nós vamos ler a palavra de Deus que está em Romanos, capítulo 5, versículo de número 2. Está escrito assim: porque pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Morte espiritual, primeiramente, e depois morte física. Isso é importante a gente também ter ciência. Obviamente que os irmãos têm, lógico, eu não, estou apenas citando o texto aqui. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Em Cristo está o outro lado da questão, se assim podemos dizer. Em Cristo a abundância da graça e a justificação dos crentes. Se em Adão nós temos, podemos assim dizer, a injustiça praticada pelo ser humano no pecado, em Cristo nós temos então a abundância da graça e a justificação dos crentes. Está aqui, capítulo 5, versículo número 17, aqui ó. Porque se pela ofensa de um só, Adão, a morte reinou por este, Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça, agora nós estamos falando de Jesus, obviamente, e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. E Jesus Cristo, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, parou para pensar nessa palavrinha? Vida. Eu já parei para pensar. Não obstante ser professor aqui, mas ministro também aulas também sobre filosofia,
da educação no segmento evangélico, em aula, em escolas evangélicas. Então esta palavra vida, pensar sobre ela, vida está inserida em eternidade, vida para sempre, é o que Jesus vai dar para nós, por ocasião da nossa transformação, não é? Deste corpo mortal para um corpo espiritual, vida para a eternidade. Vale a pena ser cristão. Eu sempre digo isso, vale a pena. Por quê? Porque este mundo terreno aqui, eu vou falar só um pouquinho sobre isso. A filosofia diz que nós somos todos uma ilusão. Só vou dar um flashback aqui, só um pouquinho. O que eles querem dizer com isso? Porque nós passamos. Então tudo que passa é uma ilusão. E eles vão dizer que nós morremos e nos transformamos, né, num processo químico, né, de acordo com a morte, aí um processo. E então nós somos uma ilusão, tudo uma ilusão. Porque eles não acreditam na eternidade, não acreditam na vida após a morte para a eternidade. Não acredita que exista um Deus, estou falando aqui de pensamentos filósofos ateus, não acredita que existe um Criador deste universo todo. Então, dá pena. Por quê? Porque que esperança tem esse tipo de gente? Nós não temos nenhuma esperança, é o viver aqui momentaneamente. Então, eles falam que tudo isso é o não ser, que é ilusão, eles dizem. Mas para nós, é o ser. Deus disse, eu sou, e o eu sou me enviou a vós. Lá Moisés dizendo, para debater com o faraó. Isso é profundo nesses aspectos de análise, não vamos entrar em detalhe, apenas dizer que essa questão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus ressuscitou os mortos, deu vida. Então, vale a pena nós crermos nesta fé cristã, vale a pena, né? Vale a pena. Então vamos prosseguir. Aí nós temos, dentre as fundamentações bíblicas que nós vamos falar nesta aula, de Paulo, para confirmar a sua imagem, está o testemunho profético. Essa questão do testemunho profético aqui, deixa eu falar uma coisa importantíssima. Não tenho como essa palavra que eu digo para os irmãos, como orgulho, não é nada disso não. Deus me guarda disso tudo, apenas explicar aos irmãos as minhas experiências, os meus conhecimentos, para que os irmãos entendam as minhas comparações, minhas analogias. Quando nós estamos aqui falando de testemunho profético, como também sou professor de metodologia científica, deixa eu explicar para os irmãos. Todos nós, sem nenhuma exceção, pregadores, sejam os mais famosos, menos famosos, os mais que têm conhecimentos de hermenêutica, que têm mais retórica, todos, quando vão pregar, eles se baseiam num texto, obviamente a Bíblia, em primeiro lugar. Mas também muitos deles fazem citações de outros autores, vez por outra. Não é regra, porque a regra é a palavra, mas faz citação de outros autores, muitas vezes. Por que eles fazem isso? Para dar fundamentação às suas ideias, aos seus pontos de vista. Então, esses são testemunhos, né, até humanos. Quando você faz um trabalho mais científico, você faz isso também. Vai buscar os seus chamados referenciais teóricos, metodológicos lá. No caso de Paulo, quando ele vai escrever a carta aos Romanos, ele vai buscar também, como eu explico aqui, ele vai buscar também personagens, pessoas, que para os judeus, esses judeus, judaizantes e todos eles, reconhecida por essas pessoas como aqueles das quais eles têm como referencial em toda a sua religiosidade. Vamos pensar Abraão, o pai da fé. Então Abraão para os judeus é figura, entendeu? Assim, fundamental para a fé que eles abraçaram, para a crença deles. E aí também Davi. Davi também é outro personagem bíblico, né? Vamos usar esse termo aqui, reverenciado pelos, não adorado, mas referenciado por todos os judeus, Abraão e Davi. E Paulo, para dar fundamentação àquilo que ele está ensinando, para fazer então
analogia e colocar aí a justificação, a salvação, a liberdade em Cristo, tentando inculcar naquelas pessoas como foi o plano e o projeto de Deus em Cristo, né? E a salvação de Jesus, todo aquele processo soteriológico, ele vai citar esses dois personagens, Davi e Abraão. E isso tem um nome na teologia, chama testemunho profético. Que isso fique bem claro, e é importantíssimo isso, porque isso vai dar credibilidade aos escritos paulinos da Bíblia, Novo Testamento e as epístolas. Então ele vai dizer, dentre as fundamentações bíblicas de Paulo, para confirmar a sua mensagem, está o testemunho profético veterotestamentário, do Antigo Testamento. Vamos ver? Romanos 3, 21. Está assim, ó. Está desta forma. Mas a justificação pela fé em Cristo Jesus, que é aqui o título desse assunto aqui. Mas agora se manifestou sem a lei, a justificação, ou a justiça, no texto está escrito, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Aqui nós só citamos os profetas. Os profetas. Porque foram escritores bíblicos também. Abraão foi profeta? Foi. A Bíblia fala. Abraão foi profeta. Davi foi profeta? Foi profeta. Abraão chegou a um ponto de dizer assim, Jesus falando de Abraão, ele diz assim, Abraão viu o meu dia e exultou. Olha, quando ele vai oferecer Isaac lá no Monte Moriá, que era a simbologia do sacrifício de Jesus, né? Quando ele vai buscar o cordeiro e tudo mais. Davi diz assim, e disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos meus pés. Isso foi uma profecia. Davi também profetizou sobre o ministério sacerdotal de Jesus, dizendo que ele foi sacerdote na ordem de Melquisedeque. Tudo isso são profecias bíblicas desses exponentes da fé judaica lá, porque Paulo precisava fazer isso. Colocar esses elementos que seriam fundamentais para fazê-los que eles entendessem o que é que ele estava querendo dizer, explicar e falar sobre a pessoa de Jesus e o plano salvífico de Deus. Então nós temos aí, e aí nós temos esses dois personagens. Os irmãos querem ver capítulo 4, 3 e 6? Nós vamos ler assim, ó, capítulo 3 e 6. Pois que diz a Escritura? Uma pergunta. O que a Escritura está falando na questão da fundamentação? Ele vai dizer, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então a justiça veio pelo crer em Deus aqui. E aí o versículo de número 6, ele vai dizer assim, e assim também Davi declara, bem-aventurado o homem em quem Deus imputa a justiça, sem as obras da lei. Mais para frente um pouquinho, nós vamos ver como eles tinham dificuldade para entender isso, no que se refere ao pecado. Pecaremos para que a graça abunde? De modo nenhum. Vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Ato contínuo. A salvação e justificação está à paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5 e 1, nós vamos ver registrado desta forma. Está aí, ó. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, a justificação. Os autores das quais Davi faz citação, para dar fundamentação àquilo que ele registrou. A carta que ele envia aos Romanos. E também Gálatas tem isso, e enfim, toda a sua trajetória de vida apostólica. Então ele vai dizer, dentre as fundamentações, como já falamos, está confirmando a sua mente, testemunho profético, tal. Tendo como personagens Abraão e Davi. Então aqui, nós vamos ver aí, né, o capítulo 4, 3 e 6. Aí nós vamos ver, já lemos sobre isso. Né? E depois ele vai falar sobre a paz. Então, fazendo aí o encaixe sobre essas ideias textuais, nós vamos ver que
texto paulino, carta aos Romanos, ele está buscando todos os elementos das quais são necessários para fazer com que aquele povo entendesse, né, a revelação que ele recebe de Deus no processo salvífico. E aí ele vai citar, então, esse testemunho profético, e ele vai dizer que tudo isso, né, essa salvação, ela vai trazer o quê? Paz. Porque eu falo de mim, né, agora, como cristão que sou. Creio firmemente neste plano de Deus. E tenho paz na minha alma. De uma forma muito tranquila. Não tenho problema quanto a isso. Então a salvação e justificação está a paz com Deus. Cristo, a minha paz eu vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Então, a paz vem em Cristo, e eu sou... Quando uma pessoa tem uma culpa, quando ele tem um problema a ser resolvido, seja ele qual for o problema, seja de ordem espiritual, moral, ética, não é? Que está envolvido aí a questão dos nossos comportamentos e escolhas, ou quando pecamos, podemos assim dizer, eu acho que não é comportamento de cristão quando ele é movido pelo Espírito Santo, mas o ímpio impenitente, principalmente os romanos lá, quando Paulo escreve aquela carta, o capítulo 1 e 2, né, que é só ali condenação, ele vai dizer que quando nós cremos em tudo isso, somos justificados. E aí, quando esses elementos, né, essas pessoas, eles recebem a justiça de Deus, Deus justifica essas pessoas pela fé que as pessoas têm em Deus. Então aí esse pecado, ele é eliminado. E quando uma pessoa não tem problemas de ordem moral, seja ela qual for, como já disse, o pecado está reinando, uma paz interior entra nos nossos corações. Sem nenhuma dúvida, entra a paz. Por isso que eu disse, ato contínuo, a salvação e justificação está a paz. Romanos 5:1, está escrito assim, ó. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Nos reconciliamos com Ele. Temos paz com Deus. Por Jesus. Por intermédio de Jesus Cristo. Então, por mim, não ia acontecer isso nunca. Nunca. Eu ia ser um pecador impenitente para o resto da minha vida. Se eu não, né, reconhecesse, vamos usar esse termo aqui, lá no meu passado aceitasse Jesus, ou reconhecesse Jesus como único e suficiente Salvador, né, que me libertou do pecado. Então agora o pecado já não reina mais em mim. Então eu já não sou mais aquele elemento, analogicamente falando, do velho Adão. As coisas velhas passaram. Então aí nós temos então paz com Deus. Vamos para frente aqui. A justificação interpretada, dando continuação a essas ideias, pensamentos. O método de Deus no plano salvífico consiste em trazer às pessoas um relacionamento reto com Ele mesmo, um relacionamento reto do homem para com Deus. Isso só pode ser possível através de Jesus. E aí, Paulo vai dizer, a lei é um instrumento. Paulo nunca negou a lei. Ele nunca desfez da lei. Ele não degradou a lei. Nada disso ele fez. Ele disse que ela era um instrumento, o aio, como nós lemos lá em Gálatas, né? Paulo não rejeita a lei, Romanos 7:12. Vamos confirmar isso? Está aqui, ó. Assim a lei é santa. E o mandamento santo, justo e bom. Ele não está relegando a lei em segundo plano, não. Ele quer inculcar naquelas mentes que a lei era um instrumento já usado por Deus, não podemos negar. Abraão subiu no Monte Sinai, falou com Deus, Deus deu a lei. Jesus fala que ele vem cumprir essa lei, então é todo um processo, um plano.
estabelecido. É isso que eles não estavam entendendo. Então, um instrumento. Paulo não rejeita a lei, Romanos 7,12, já lemos. Ela revela o pecado. As leis, tanto teológicas como leis seculares, têm essas finalidades. Eu já falei aqui que eu já tramitei nesse meio aí também, foram 6 anos. Então eu sei como que funciona. Então a lei, ela revela o pecado, né? Paulo é um instrumento. Paulo não rejeita a lei. Ela revela o pecado. Ela mostra o pecado. Romanos 3:20. Está aqui, ó. Olha o que a lei faz. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Nós estamos aí num trâmite tremendo, né? Nas situações aí, vamos fazer aqui uma comparaçãozinha no nosso país. Né? Problemas em cima de problemas. Tudo, né, sendo mostrado por lei. Tem um juiz por trás, por lei. Né? Mas, infelizmente, a arrogância humana, não é? A arrogância humana, homens distanciados de Deus, mente, como já dissemos na aula passada, que corrompida, não vai nunca aceitar a ideia da culpa. Nunca. Porque isso só acontece através de crer em Jesus e entender que precisa se arrepender. Quando o homem não tomar essa consciência bíblica, jamais ele pode ser considerado aquilo que Jesus falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jamais vai ser humilde. Jamais. Sempre a arrogância vai estar presente nesse tipo de gente. Enfim. Então nós temos aí, entretanto, a justificação é definida em Cristo. 3:24, está aqui, ó. Sendo, pois, justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então a salvação e a redenção está em Jesus. Vamos mais para frente. Definida sob o aspecto soteriológico. Então hoje eu vou explicar melhor um pouquinho sobre esse assunto, um pouquinho mais, né, mais tempo. Gastar um pouquinho mais tempo. Gastar não, né? Aproveitar mais o tempo. A gente não gasta tempo. Definida sobre o aspecto. Então nós temos aí o método de Deus, através da lei revela o pecado, e aí nós temos então, em Cristo está a justificação, mas tem um plano soteriológico. E eu vou explicar para os irmãos aqui, envolvendo a fé, arrependimento, conversão, regeneração e justificação. Deixa eu explicar isso de uma forma bem simples e tranquila, e eu como exemplo. E eu vou tomar um tempinho a mais aqui hoje nesse assunto. Aproximadamente uns 40 anos atrás, eu não era cristão. Não era cristão. Eu pertencia a uma denominação, por tradição de família, mas não era cristão. E um dia eu ganhei uma bibliazinha daquelas pequenininha branquinha. Sabe? Não vou citar aqui editora nem nada. Aquela biblia branquinha. Da minha sogra, que já era cristã e mulher de pastor. Aquela Bíblia. Naquela época, eu venho de uma família. Por que eu estou falando isso? Para ficar bem claro, bem explícito como que funciona esse aspecto, né, da soteriologia. Bem claro, naquela época, eu era motorista de carreta, viajei o país inteiro. Faltou pelo menos 4 ou 5 estados que eu não conheci só, pelo chão. Porque a tradição da minha família é de empresários nesse ramo de transporte até hoje. Até hoje. Pertenço a uma família que tem, né, neste ramo de transportes. Empresa nesse ramo. Pois bem. Depois, eu aceitei Jesus. Depois vamos entender como que funciona. Aí, frequentei pelo menos 5 anos a escola dominical sem perder um domingo. Depois que eu aceitei Jesus. Quando eu aceitei Jesus, ninguém me chamou. Você quer ser crente? Aí não. Eu cheguei para minha esposa, que era filha de pastor, eu falei: agora você manda seu pai me chamar que eu quero aceitar Jesus lá. Ele me chamou, eu fui lá. Ainda era um dia de ceia. Aí minha esposa falou: mas hoje é ceia, porque ela já conhecia, tinha nascido no evangelho e estava fora da igreja. Ela falou: não tem problema. Ela conversou com o pai dela, falou: pode chamar. Eu fui. E aceitei Jesus. Comecei a ler a Bíblia. Já tinha lido a Bíblia quase inteira, até antes de aceitar.
comecei a ler a Bíblia. E a palavra de Deus foi falando no meu coração de tal maneira. Então presta atenção na chamada. Primeiro foi a chamada de Deus. A chamada. Todos têm que ter uma chamada. Sejam ela para qualquer, até para ser, não o membro de banco, aquele que é o prego, não é isso, porque ele tem muitas atividades ali, mas em funções específicas para cada um. Então, eu aceito Jesus ali. E aí um dia eu descobri a teologia. Aí eu fui para Núcleos da Etade, na igreja da Vila Nova, isso há quase 40 anos atrás. Lá a minha esposa, o pastor Bernardo Bons, ia lá, tocava sanfona, e minha esposa conheceu ele quando era pequeno, tudo bem, uma família. Enfim, aceito Jesus lá, e depois de alguns anos veio para a Etade. E cumpro lá o meu curso, depois fui fazendo mestrado, depois fui fazendo. Fui para a escola secular, para a universidade. Aí o que acontece? Aí o que acontece? Arrependimento. O arrependimento veio, lágrimas chorando. Então é processo. Primeira chamada. Depois o arrependimento. Você se arrepende. E a fé. Vem a fé. Então a fé é um elemento também que está entronizado nesse processo, arrependimento, que você está começando a ler a palavra ela vem infiltrando, aí você vai meditando na palavra, e Deus, aquilo vai mexendo, aí o arrependimento vem, você vê que é um pecador impenitente. Depois tem um outro processo. Aí vem o arrependimento. Depois vem a conversão. O arrependimento vem depois da conversão. O que é a conversão então? Todos sabem. Você está indo para um caminho, percebe que aquele caminho está errado, faz, né, o círculo, volta para o caminho certo. No caso, a conversão é isso, se converter, dar meia volta. Foi o que eu fiz. Aí depois da conversão, vem a regeneração. Agora, o que é a regeneração? É nascer de novo. Esse foi o encontro que Jesus teve com Nicodemos. Nicodemos não entendeu quando Jesus disse que aquele que não nascer do Espírito, né, aí não pode entrar no reino do céu. Ele não entendeu. Como pode um homem nascer, né, novo, entrar no ventre? Ele não entendeu. Esse é o novo nascimento. Nova criatura. Aí está a regeneração. Porque quando nós aceitamos Jesus no pecado, estava igual a Adão. Então é assim, quando eu estou em sala de aula, eu peço para o pessoal apagar a luz. Você quer saber como que fica a reconciliação? Apaga a luz aí, irmão. Ah, irmão, apaga a luz. Está vendo? O que tem aí? Trevas. Aí acende a luz agora, ele acende. O que tem aí agora? Luz. Então assim éramos nós nas trevas. Adão pecou, desligou de Deus. Cristo veio, ligou. E isso que é religação. É isso que é religião, do religar. E aí, então eu fui religado com Deus, glorificado seja o seu nome. Isto é justificação, isto é regeneração. E aí depois disso, então vem aquilo que nunca ninguém mexe mais. A adoção. Somos filhos, e quando é filho. Seja legítimo de sangue ou adotado em Cristo. Os direitos são os mesmos. Todos nós temos esses direitos. Todos, aqueles que não eram cristãos, aqueles que eram cristãos, seja nascido de berço ou não, todos temos esse direito de ser chamados filhos de Deus. E aí vem a martelada, que eu chamo de justificação. Aí Deus, esse está justificado. É um processo soteriológico. Se é Deus quem justifica, quem condena? Quem pode condenar? Isso está escrito na Bíblia, está lá, Romanos 8:33. Está aí, ó. Vamos ler. Romanos 8:33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? E o texto vai, isso aqui que é a fundamentação bíblica. Precisamos falar e ter isso em mente, fundamentar com a palavra, não só porque eu estou falando aqui, não. Porque se eu estiver falando aqui, principalmente eu, né, no caso de Abraão e Davi, tudo bem, fechava a questão, mas eu posso ser elemento de dúvida para qualquer um, mas não, eu vou trazer a palavra. Então nós temos aí, ó, 8:33, está aqui, ó, 8:33, o texto, que diremos nós? Que diremos, pois?
a estas coisas? O que é que nós vamos falar sobre isso? Tudo aquilo que Jesus estava falando sobre Paulo estava falando sobre Jesus. O que é que nós vamos falar? E aí ele vai dizer, olha aqui, ó, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? É Deus quem os justifica. E aqui eu só cito o 34a, como está aqui, que é o iniciozinho do versículo. Quem condenará? Quem? Que a autoridade humana pode condenar um escolhido de Deus, um justificado por Deus. Não estou falando aqui de predestinação, não é nada disso, não. Eu estou falando do processo soteriológico, porque a condicionalidade na Bíblia existe também. Mas quando você é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, não tem demônio para condenar você. Não tem carne que te condena porque você anda pelo Espírito. E a isso chama santificação, que nós vamos ver mais para frente aqui. Vamos prosseguir um pouco mais. Agora que então, olha lá. Paulo ilustra sua mensagem através de Abraão e Davi. Primeiramente cita Abraão e a justificação de três maneiras. Abraão foi justificado pela fé e não por obras. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Prova das coisas que se não vê. Fé. Não tem espaço para ateísmo aqui. Fé. Crer que Deus é o Criador nesse universo. Todo-poderoso, enfim. Romanos 4 e 3. Está aí o texto. Vamos ver. Romanos 4 e 3. Está aqui, ó. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça. Lógico, porque é obras. Eu vou fazer por merecer. Negativo. Você faz porque você já é salvo. Pela graça sois salvo mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. E não vem por obras. Para que não se gloria. Somos feitura sua, criado para ela. É difícil muita gente entender essas coisas. Pois bem, então vamos ver aqui. Aí nós temos, né? 4 e 3. Já lemos. Aqui nós temos. Ele foi justificado pela fé e não por obras. E aí vamos terminar o versículo aqui. No caso de Abraão. Creu Abraão a Deus, isso foi imputado como justiça. 4 e 3. Depois nós temos, ele foi justificado antes de ser circuncidado. Por quê? Porque os judeus, a circuncisão, eles entendiam que era um pacto que Deus fazia, um tipo de um batismo. Então precisava circuncidar. Mas aí Paulo, ele vai pegar Abraão para citar, porque Abraão era figura exponente, e vai dizer não. Abraão foi justificado e nem circuncidado tinha sido ainda. E Deus disse para Abraão, e creu Abraão, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, né, ele está aqui tirando esses conceitos, né, que não tinham nenhuma razão de ser. Aí ele vai dizer então, ele foi antes de ser circuncidado, Romanos 4, 9 e 12. Vamos ver, está aqui, ó. Como lhe foi... Vem, pois, a bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque eu nunca fui circuncidado. Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Versículo de número 10. Como lhe foi imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Versículo 11. Recebeu o sinal da circuncisão pelo selo da justiça. Ele foi justo. E depois, sim, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Para o versículo 12. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas também que andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Isso aqui era para justificar a entrada dos gentios no plano de salvação, porque os judeus não aceitavam isso sem a circuncisão. E aí Deus vai cumprir a sua promessa em Abraão, né, através da fé e não da lei. Romanos 4, 13 e 25. Então nós temos aí esse assunto aí, não é? Os irmãos poderão confirmar isso na leitura do texto aí
na sua residência. Não há necessidade de ler, porque o assunto das quais estamos comentando está inserido nesses versículos, todos eles. Os irmãos podem conferir na palavra de Deus aí, na sua residência, está aí. Aproveita, né, o clipe aí. Vamos para frente. Testemunho profético agora, Davi. São dois personagens fundamentais. Paulo apresenta a sua segunda testemunha, Davi. E aí ele vem, Davi, que corroborou, né, o testemunho de Abraão. Davi diz a mesma coisa, Romanos 4:6. Seu testemunho, Romanos 4:7 e 8. É tirada do Salmo 32, 1 e 2, e o texto aqui já vou citar aqui. Bem-aventurados são aqueles cujas transgressões são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem cujo pecado o Senhor nunca contará contra ele. Esse aqui é um texto que o autor coloca no nosso material de estudo, da mesma forma que está aqui, eu coloco aqui. Os irmãos vão ler aí, fica mesmo. Falando um pouquinho de Davi, olha a importância desse homem. Quando Mateus escreve o seu evangelho, está lá, filho de Abraão, filho de Davi. Né? Filho de Davi, filho de Abraão. Então, esta figura de rei Davi tinha uma importância na vida dos judeus que eles esperam até hoje, né? Vamos falar assim, né? Essa virada de mesa, e aparecer esse Messias aí, para resolver os problemas dos judeus ainda hoje, porque nós temos vendo lá os problemas lá na Palestina, com os árabes e tudo mais. Até hoje esperam ainda um Messias. Os judeus que não creem em Jesus, obviamente. Então essa figura aí era muito importante. E aí, quando Mateus escreve, ele vai trazer Jesus desta linhagem aí, Davi, filho de Davi. Então Jesus tinha tudo, preenchia todos os requisitos do ponto de vista genético, porque ele vem da descendência de Davi para ser rei em Israel, o rei Jesus. Obviamente que nós sabemos que isso vai acontecer, né, no plano terreno ainda, mas a promessa está lá. É Mateus que registra isso. Então, muitos milagres que Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, milagres, cura de cegos e tudo, é porque havia o reconhecimento da messianidade de Jesus. Isso é extremamente importante. Então, Davi é figura exponencial para ser também esse que foi usado por Paulo na sua fundamentação, como já disse aqui, de testemunho profético. Vamos, então, prosseguir. E aqui nós vamos encerrar esta nossa videoaula. Benefícios da justificação. Eu quero encerrar com esta palavra aqui. No capítulo 5 de Romanos, Paulo começa a enumerar alguns desses benefícios, que são muitos. A lição aqui fala de muitos deles. Nosso material didático fala de um, eu citei um só. Então apenas um, por isso que eu falo, citarei apenas um. Isso daqui pode ser feito, grifo meu. Um só. A paz com Deus. Paz com Deus. Todo aquele que tem paz com Deus tem alegria no coração. Tem alegria no coração, não é pessoa fica murmurando, negativo. Precisamos reconhecer que ela vem por meio de Jesus, o príncipe da paz. Conselheiro, Deus forte, Pai na eternidade, príncipe da paz. Cristo vem com ele. Como já disse, a minha paz eu vos dou. Nós vamos ver aqui, ó. Então as pessoas delineiam maneiras de obtê-la, não é? Buscam por todos os caminhos, todos. E na próxima aula que eu estarei ministrando aos irmãos, nós vamos falar sobre isso do aspecto da tricotomia humana. Aguardem. As pessoas aí, ó, nesse momento aqui, príncipe da paz. Como está o mundo hoje? Quando a gente liga lá a telinha e aparecem os conflitos e os desafios, não é? As preocupações dos governantes quanto às ameaças. Pensa nos Estados Unidos, pensa numa Coreia do Norte, pensa, entendeu? Nesses refugiados. Pensa no Brasil. Paz.
paz. O mundo carece de paz. Os seres humanos não estão em paz. E nós não podemos cair nessa cilada. Não podemos. Porque nós temos em nós o príncipe da paz. E Jesus cita isso. As pessoas delineiam maneiras de obtê-la. Ao menos superficialmente. Não. Então, tem paz que são passageiras. Tem. Quando nós falamos dos desejos da carne, que não é pecado, se eles forem praticados licitamente, né? Deus nos constituiu pessoas físicas para também termos prazeres. Não está errado, desde que seja debaixo da vontade de Deus. Dentro dos padrões bíblicos, tudo bem. Mas não é assim que a gente vê acontecer pela mídia, por todos o que os nossos olhos podem ver. É apavorante, assustador. Então, as pessoas deliriam paz. Que isso sirva para todos nós, todos, independentemente se é aluno, professor, para todos nós, o cristão como regra geral. Então, as pessoas delineiam maneiras de obter, pelo menos superficialmente, mas a paz duradoura só vem através de Jesus. E eu fecho essa aula aqui com essa passagem bíblica aqui, que João escreve, né, falando sobre isso, e ele vai citar aí, o capítulo 14, e ele vai dizer assim, está aqui, 14 e 27, que ele diz: deixo-vos a paz, e a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. O mundo sem Deus, sem paz e sem salvação, não tem paz para ninguém. E aí ele vai dizer, desculpe, irmãos, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Em Cristo a paz está no meu coração. Aconteça o que acontecer, eu estou em paz. A paz que só Cristo pode dar. Que essas palavras fiquem nos nossos corações e que Deus nos abençoe e nos guarde, para que nós possamos ser, de fato, ministros, dando continuidade àquilo que Paulo pregou, dentre outros, da inerrante palavra de Deus, que temos como a nossa única regra de fé e prática. Deus que abençoe a todos e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.